Bom dia, pessoal, tudo beleza? Hoje é 12 de novembro de 2016, sabadão, agora são 5 para as 8 da manhã. Estamos aqui na BR-448. Hoje eu fui levar a patroa no trabalho, tô voltando para casa. E aí tive a ideia de fazer um vídeo. Qual vídeo? A quarta parte, o quarto episódio da série falando sobre ômega. Vamos lá então. Muita gente tem me perguntado, não é de agora, já faz alguns meses, sobre o que eu acho de usar o ômega no dia a dia, o ômega como um daily car. Então vamos fazer aí o quarto episódio falando sobre ômega, o ômega como daily car, as vantagens e desvantagens de se utilizar um ômega como seu carro principal no uso diário. Eu quero deixar claro para vocês aqui que eu estou expressando a minha opinião. Isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, né? Eu acho que vai de cada um, então eu vou expressar a minha opinião quanto à utilização do ômega como um carro de uso diário. E gostaria de lembrar a você, só para salientar, né, que não só o ômega como um carro de uso diário, mas um carro com mais de 20 anos, né? Quais os cuidados que tem que se ter, vantagens e desvantagens. Então, vamos lá. Eu vou começar da seguinte maneira, ó. Vantagens em se utilizar um carro como o ômega com mais de 20 anos como daily car. O ômega é um carro confortável, não resta dúvida. É um carro que tu coloca numa estrada, numa BR, ele te dá uma certa segurança quanto à estabilidade. Ele é um carro estável, é um carro silencioso, é um clássico, né? A gente não vai deixar de falar sobre isso, né? Não tem como não falar. Quem aqui não gosta de andar de ômega todos os dias? Isso é redundante, né? Nós somos apaixonados pela barca, então não tem como não gostar, né? Não tem como não se sentir bem a bordo do ômega diariamente. É um carro de manutenção relativamente fácil quando a gente fala da versão 4 cilindros, ou seja, tanto 2.0 quanto 2.2. Tem uma manutenção fácil, muitas coisas tem como fazer em casa. Mecanicamente se encontra muitas peças, são raras as peças da mecânica que se tem dificuldade de se encontrar. Então o consumo dele, tanto na cidade quanto na estrada, é um consumo muito bom. Faz inveja inclusive para alguns carros mais novos, principalmente os flex, levando em conta que ele é movido apenas a gasolina. O pessoal tem relatos aí que ninguém faz menos do que, na pior das hipóteses, 7 km por litro na cidade com o ômega 2.0, 2.2. Tem relatos de pessoas que fazem 9. Eu, particularmente, com as pessoas que eu pude conviver com ômegas 4 cilindros, a média nunca baixou de 8, 8,5 na cidade, em circuito urbano. Obviamente depende da cidade, né? Quem mora em Brasília com certeza vai ter uma média melhor, né? Afinal de contas, as ruas foram planejadas, né? No trajeto misto, que é BR e cidade, se comporta bem na casa de 10,5, ótimo consumo, e na estrada 12,5. Obviamente tem gente que faz mais, 13 até 14 km por litro com a versão 4 cilindros. Então é um carro robusto, é um carro que não tem, como eu posso dizer assim, não existem dificuldades em manter mecanicamente um ômega na versão 4 cilindros. Por que eu estou falando na versão 4 cilindros? Eu acho que a maior vantagem de um ômega para uso diário é a versão 4 cilindros, por uma série de fatores. Essa é a minha opinião. O consumo, principalmente, a facilidade de se encontrar peças. Eu não vejo problemas em utilizar um carro desse porte no uso diário, desde que se tenha algumas preocupações, né, pessoal?
A gente tem que fazer a manutenção. Agora vai vir aqui um degrau na BR. Nós temos que ter a preocupação de fazer as manutenções preventivas, não importa o carro que tenhamos. Temos que nos preocupar com a manutenção preventiva. O que conta quanto a isso? Acredito que um carro que tu revise periodicamente os filtros, velas, cabos de vela, utiliza uma gasolina de qualidade, tu não vai ter problema com limpeza de bico. Mas caso tu utilize uma gasolina de baixa qualidade, digamos uma gasolina comum, utiliza um produto da Kolbe, por exemplo, para ajudar a limpar o sistema. Desculpa, eu estou com a garganta um pouquinho seca. Eu acredito que se tenha um carro praticamente indestrutível. Eu mesmo utilizei o Vectra 95 durante 4 anos direto, rodando sem parar aí 3, 4 mil quilômetros por mês, viagens para São Paulo e viagens para o Uruguai, nunca tive problema algum, e era um carro de 20 anos de uso. Então o Vectra e o Ômega, por exemplo, são minhas experiências, né? São carros robustos e que a gente é apaixonado e a gente conhece, o que é um dos pontos mais vantajosos. Muitas vezes a gente não precisa levar até uma oficina para fazer determinada manutenção. A gente já sabe o que é, tendo ferramenta a gente consegue já resolver o problema, certo? Então eu, na minha opinião, recomendaria um Ômega para uso diário, desde que ele fosse 4 cilindros, certo? 6 cilindros seria um problema para uso diário? Não seria um problema para uso diário. Eu mesmo usei durante 4 anos e pouco um 4.1 diariamente. Obviamente a gasolina era um outro preço, a nossa economia era outra, os valores, o poder de compra de R$100 na época não era o mesmo de R$100 de hoje. Hoje R$100 a gente não faz praticamente nada, mas na época se fazia. Então eu usei um 4.1 diariamente, nunca tive problemas. Obviamente o consumo era alto. Na época eu fazia 3,5, 4 na cidade, trajeto misto eu fazia quase 7 km por litro e na estrada fazia 10. Esse era o meu carro de uso diário, carro de viagens, carro de curtição, enfim. Conheci muita gente que teve o Ômega 4.1 para o uso diário, nunca teve problema. Nós temos aí alguns amigos que utilizam 4.100, inclusive Suprema, no uso diário, não se tem problema. Basta se ter cuidado. O que muda em relação ao 4 cilindros do 6x4? Algumas peças, no caso de manutenção, são mais difíceis de se encontrar. O custo das peças são um pouco mais caras. Então deve-se levar em consideração isso quando se compra um Ômega e transforma ele no seu daily car. 4 ou 6, vai de cada um. Se hoje eu não tivesse o Vectra e tivesse que utilizar um Ômega para uso diário, eu iria para um Ômega 2.0 ou 2.2 por uma questão de consumo. Como eu rodo muito, esses carros gastam menos e eu não teria tanta dor de cabeça quanto ao consumo, certo? Então não é que seja um problema em ter uns 6 cilindros no uso diário, é só questões de custos e dificuldades de algumas peças. Por exemplo, peças que são um pouco difíceis de se encontrar para o Ômega 4.1. Se você tiver algum problema com o seu hidrovácuo, ou a gente manda recondicionar, ou compra uma carcaça e manda recondicionar, ou se utiliza o sistema do 4 cilindros. Radiador é um pouco difícil de se encontrar, não é impossível, é um pouco difícil de se encontrar. Algumas peças da injeção, as marcas que estão disponíveis hoje são um pouco duvidosas. Não que na versão 4 cilindros isso não seja um problema, mas é menor. Ainda existe uma gama muito grande de peças, até por questões de compartilhar peças com Vectra, Astra, etc.
Então eu recomendaria hoje um Ômega na versão 2.0 ou 2.2 para Daily Car, certo? Agora, as desvantagens em se ter um Ômega como Daily Car. Quero ver se vocês vão entender a minha colocação. Somos apaixonados por carro, somos apaixonados por Ômega, certo? Alguns de nós somos Zé Frizinho, aquele cara que gosta de ter as peças originais. Tá muito sol aqui. Aquele cara que gosta das peças originais, aquele cara que gosta de ter uma lanterna com o emblema GM, um farol com o emblema GM, um pisca com o emblema GM. Esse cara, eu, por exemplo, eu gosto de ter o carro original. Se eu utilizar o carro diariamente, eu sei que eu vou ter uma certa dificuldade em manter o carro original. Por quê? A gente vive hoje num hospício. O trânsito é um hospício. Tem muita gente louca no trânsito, fazendo manobras no trânsito. Alguns usam o carro como uma espécie de arma para descarregar o estresse. Muitas vezes as pessoas que agridem no trânsito, e com o carro não seria diferente. O que eu quero dizer? Hoje a gente vai no estacionamento de um supermercado, num shopping, a gente tem que cuidar onde a gente deixa o carro, do lado de que carro, porque as pessoas elas não têm o cuidado, elas batem a porta, aí já arranha teu carro, entorta um friso de porta, ou até mesmo por um descuidado, tu vai fazer uma manobra, raspa o para-choque, numa manobra de ré, raspa o para-choque, encosta o para-choque em outro carro. Enfim, a gente, no momento que nós saímos de casa, de carro, independente do carro, a gente está pronto para ir para um hospício. Não por nós, mas sim pelos outros. A gente hoje vive uma era onde que as pessoas são muito egoístas, principalmente no trânsito. Inclusive muitas usam o trânsito como uma arma para desestressar. Só que para desestressar elas acabam estressando outras pessoas. Isso é normal, isso é independente da região do país, isso é educação, isso é cultural já. Então, no momento que eu saio de casa com um carro antigo, no caso do Ômega, eu corro o risco de perder um pisca, acontecer fazer uma manobra, como eu disse, alguém no mercado dar uma batidinha de porta, ou tá andando na BR, caiu o pisca. Já aconteceu comigo isso, eu perdi um pisca andando na BR, arrebentou a molinha, ele caiu, perdi o pisca, perdi a lente, outra vez eu perdi o pisca completo. Sem contar que a gente anda numa cidade onde o trânsito é muito pesado, a gente corre o risco de sofrer algum acidente. Por mais leve que seja, quando se trata de um carro de mais de 20 anos, a gente tem que estar ciente de que a dificuldade de peça de reposição, principalmente no quesito lataria, ela é muito difícil. Principalmente para aquele que quer ter um carro original, principalmente para o Zé Frizinho. Imagina hoje, a gente está andando na BR, que nem eu estou andando aqui na BR agora. Caiu o pisca. Chego em casa, olho, sumiu o pisca. Eu vou no Mercado Livre, vou tentar encontrar um pisca com GM. Não vou encontrar, ou se eu encontrar, o preço é exorbitante. Aí eu compro, o pisca chega, ele tem uma coloração um pouco diferente da que já estava no carro. O desgaste não foi uniforme. Talvez o meu seja mais novo e o que eu comprei seja mais velho, ou o contrário. Então nós temos essa preocupação, principalmente quanto lanternagem. Fui fazer uma manobra no estacionamento da empresa, raspei o para-choque sem querer, não vi. Todo mundo tá sujeito a isso, independente se é ou não um bom motorista. Momentos de desatenção, isso acontece com qualquer um. E aí tu foi lá, raspou o para-choque, olhou o para-choque, vou comprar outro. Sai a caça na internet, não encontra para-choque de Ômega. Tem uma dificuldade, desculpem, mas vai ter uma dificuldade de encontrar um que tenha qualidade. Daqui a pouco o para-choque que tu tinha no teu carro não tinha um risquinho, tu cuidava muito, e tu não vai encontrar outro nas mesmas condições. E aí, como é que fica?
vai mandar reformar o para-choque, ou achou o para-choque e o preço dele é R$700. Como é que fica? Então a gente tem que levar em consideração esse tipo de situação. Eu ainda estou falando só de lataria, só lataria, que eu acredito, na minha opinião, que seja a parte mais difícil de manter num Ômega como um daily car. Mecanicamente eu costumo dizer que a gente resolve tudo. Agora, quanto lanternagem, bom, vejam o meu exemplo aí, a saga do Vectra, né? Não tem mais sol aqui. Vejam o meu exemplo. Então o que acontece? Ó, tá passando uma compressor aqui do meu lado, SLK 230, bem novinha, preta. Então, para quem é Zé Frizinho, corre um sério risco de sair na rua, se acidentar. Volto a dizer, pessoal, me desculpem se eu não deixei isso explícito, mas eu acho que eu já falei. No momento que a gente sai na rua de carro, a gente está sujeito a qualquer coisa. Quando a gente sai com as nossas joinhas, a gente tem que ter a preocupação dobrada por causa do quê? Dos loucos do trânsito e as fatalidades. Então, a maior desvantagem quanto ao uso diário do Ômega seria esse, na minha opinião. Problema quanto à reposição de peças de lanternagem. Peça de acabamento a gente demora um pouquinho, mas encontra. Mas isso não impede de andar com o carro. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje, se faltar o botão do desembaçador, isso não impede de andar com o carro, com qualquer carro, certo? Mas sem um farol já impede. Por exemplo, farol GM original, bonitinho, bati no engate de reboque do carro da frente, na sinaleira, quebrei o farol, vou procurar um farol GM, é difícil de se encontrar, tem uma certa dificuldade, preço exorbitante, R$700 um farol GM. Muita gente não está disposta a pagar esse valor, certo? Aí vamos lá, vamos procurar uma marca paralela, mas de boa qualidade. Hoje não se tem uma de boa qualidade, digamos assim. A qualidade é razoável. Aí vai lá e compra um farol, bota do lado do original, já deu uma diferença gritante. Vai lá e compra um segundo farol, par de faróis novos, show, joia. Meio ano depois começou a descascar o farol, porque a marca é duvidosa, o farol custou R$140. Infelizmente é assim. A gente sofre para manter um carro antigo como uso diário. Mas para não ficar redundante, não ficar cansativo, vou falar da mecânica. Mecanicamente, não existe desvantagem. As peças que são difíceis de se encontrar são pouquíssimas peças são difíceis de se encontrar para o Ômega, principalmente na versão 4 cilindros. Hoje a gente tem certa dificuldade de encontrar peças maiores, como eu falei antes, um servo freio, um cilindro mestre, um radiador. Esse tipo de peça é um pouco mais difícil de se encontrar. O resto a gente encontra. Marcas de primeira linha, se não for original, são marcas de primeira linha, são marcas confiáveis. A manutenção é muito baixa, o preço da manutenção é muito acessível. E quando eu digo acessível, isso é independente da versão, se ela é 4 ou 6 cilindros. Muitas peças de reposição dos 6 cilindros, ela é 10, 20% mais caro que a versão 4 cilindros. Então não teria desvantagem quanto à mecânica, certo? Agora, uma desvantagem que eu vejo: o consumo para um Ômega 6 cilindros como uso diário, ele é inviável. Por mais cuidado que ele esteja, hoje a gasolina está beirando a casa dos R$4. É um absurdo. Agora você imagina andar num trânsito puxado, certo? Um trânsito de para e arranca, horário de pico, na cidade que for, o consumo do carro cai a 4 por litro, 13,5, depende do carro, e se pega um automático. Então existe essa preocupação quanto ao consumo.
Agora, se você não se preocupa com o consumo, vai, não tem desvantagem alguma quanto a isso, certo? Eu vejo hoje a maior desvantagem quanto ômega como daily car, a reposição de peças referentes à lanternagem. Esse para mim é a maior desvantagem. Eu tô batendo nessa tecla, daí vão pensar, mas tu só pensa em se acidentar. Não, Rafael, não, eu não penso em só me acidentar. Eu penso que a gente vive uma loucura do trânsito e fatalidades podem acontecer. E se a gente... Não tô dizendo que, num carro novo tu também não vai ficar triste, então... Não, um carro novo tem mais facilidade de se encontrar peças do que um carro antigo, né? Imagina um carro de 20 anos hoje. Tá cada vez mais difícil. Não importa se é o ômega. Pode ser ômega, pode ser um Astra, pode ser um Vectra, pode ser um Santana, pode ser um Tempra. Cada um na sua dificuldade de se encontrar peças para reposição. O Tempra é um carro que tem mais dificuldade, inclusive, para encontrar peças de mecânica, certo? Então, pessoal, refazendo um resumo aí rapidamente, já são 21 minutos de vídeo. Quais são as vantagens de se ter um ômega como daily car? Robustez, conforto, é um clássico. Na versão 4 cilindros o consumo é ótimo, manutenção acessível, muito tranquilo. Desvantagens em se ter o ômega para uso diário: consumo elevado na versão 6 cilindros, dificuldade na reposição de peças de lanternagem, faróis, piscas, frisos, spoiler, lanternas, etc. Reposição de peças de mecânica mais difíceis de se encontrar, como servo-freio, radiador. Essas peças eu acredito que seja a principal desvantagem. Certo, pessoal? Então, gostaria de relembrar vocês que eu deixei apenas a minha opinião. Não estou dizendo que eu estou certo, mas é a minha opinião, é o que eu sigo, é o que eu seguiria se hoje eu fosse precisar de um ômega como daily car. Eu acho que isso serve de dica para quem está pensando hoje em comprar um ômega para utilizar diariamente. Eu acho que dá para seguir essas dicas aí. Não é bem dica, mas é o pensamento, né? Quanto à questão do que esperar, digamos assim, quais as vantagens e desvantagens que você terá, certo? Eu acho que era isso, pessoal. A quarta parte aí do Falando sobre o Ômega, quarto episódio. Ômega no uso diário, as vantagens e desvantagens. E era isso, espero que vocês curtam aí. Quero agradecer aí a todos pela participação aí no episódio 3, que foi sobre ômegas rebaixados, certo? É um assunto polêmico. Quero agradecer a todos a participação, os comentários aí. E espero que gostem dessa quarta parte aí. E se tudo der certo, até o final do ano, a quinta parte. E se alguém tiver alguma dica aí para fazer o próximo episódio e que eu tenha conhecimento aí, a gente faz mais um vídeo aí. Conto com vocês, pessoal. Muito obrigado como sempre. Um grande abraço e fiquem com Deus.